Ju, que vontade de comer uma sobremesa bem gostosa agora. Nossa, Mimi, você acabou de falar que comeu super bem no almoço e ainda mandou um chocolate? Ai, Ju, mas hoje o dia tá difícil. Eu acho que eu mereço. É aquela questão, né? Seria uma fome física ou fome emocional? Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para a viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. Então, o foco do episódio de hoje vai ser desmitificar a dieta. Sim, porque na verdade não dá para colocar uma dieta única, um padrão alimentar único, num pedestal e falar que ele que funciona para todo mundo, numa população tão diversa. Eu gosto muito de fazer uma analogia com religião e política. Não dá para fazer da dieta uma religião e política, que só uma é a certa, que a outra ganha 1000 vezes. Então, é muito complicado colocarmos apenas um padrão num pedestal e fazer com que todas as pessoas sigam. Exato, Ju. E outra coisa é assim, tem gente que defende, eu só faço dieta cetogênica, eu só faço dieta paleolítica, eu só faço plant-based. Uma coisa é certa, se estão te plantando uma dieta milagrosa, estão querendo te vender alguma coisa, né, Ju? Com certeza, Mi. Esse ponto é muito interessante da gente trazer aqui. Quando a gente encontra perfis muito focados em determinados padrões, então assim, não, só funciona essa, só funciona aquela, a gente tem que desconfiar, né, Mi? Porque eu acho que nós vamos tentar desmitificar aqui um pouco do que é construir um padrão alimentar saudável. Exato. Né? Então, sem mais delongas, Mi, conta pra gente o que de fato funciona. Então, Ju, a gente veio trazer uma leveza pro seu dia a dia, né, Ju? Porque o que de fato importa é o básico bem feito. Que frase clichê, né? Todo mundo fala isso e é difícil de fazer, mas na verdade é o básico bem feito, gente. Porque existem muitos tipos de dietas super restritivas, dietas que excluem muitos nutrientes, e de fato essas dietas ajudam no começo, depois você acaba perdendo foco, volta a ter seu padrão alimentar anterior e volta a ser o que era antes. Não adianta, né, Ju? Então, o básico, a gente quer trazer para vocês o que é esse básico, né? Exato. O básico, eu falo-me, que é assim, você comer mais natural possível e evitar ultraprocessados. Eu gosto muito de uma frase da Rita Lobo, o que é um ultraprocessado? É um alimento que você vai encontrar dentro de um saquinho e que tem mais de 5 ingredientes. E aqui vai ficar uma dica para você. Leia os ingredientes, leia o rótulo de tudo que você vai comprar. Então, vou dar um exemplo clássico. Se você fizer um café da manhã ali contendo uma proteína, né, que seja um ovo, um queijo, um iogurte ou uma proteína vegetal com uma fruta e às vezes um pãozinho para quem não tem intolerância, ok, já é excelente. Evite de adicionar granolas com todos os açúcares possíveis, ir na padaria e comprar aquele sonho maravilhoso. Um monte de açúcar refinado, que é bom, né, gostoso, mas assim, no dia a dia, são comidas processadas, que a gente vai falar um pouquinho ao longo do episódio, que são calorias vazias, o que são macro, micronutrientes, porque o nosso objetivo é fazer você entender a composição dos alimentos e ter liberdade e flexibilidade na sua dieta, no seu dia a dia, para que flua naturalmente, para você escolher e não seja restrito a um padrão alimentar único, uma lista de coisas que pode e o que não pode, né? Porque eu falo que muitas vezes o paciente chega pra gente, doutora, então eu não posso tomar Coca-Cola? Não é isso, não somos nós que vamos ditar o que você pode comer ou não. O nosso papel aqui é mostrar pra vocês o que funciona e a partir daí você faz as suas escolhas. Bom, aí Ju, todo mundo fala assim, eu quero fazer dieta porque eu quero perder peso. Será que é só perder peso que importa? Ou tem mais alguma coisa? Eu acho que esse ponto é muito relevante, Mi, porque quando nós falamos de peso isoladamente, é uma medida muito genérica, né? A gente precisa avaliar a composição corporal. Quanto que aquele indivíduo tem de massa muscular e quanto ele tem de gordura. E para isso, hoje em dia, nós temos vários métodos. Nós temos a bioimpedância, nós temos as pregas cutâneas, né, que é feito aí por ou profissional nutricionista, nutrólogo, ou outro médico que você que esteja familiarizado, né, com essa área da saúde. E tem também a densitometria,
com avaliação de corpo total. Essa é muito bacana, né, Mi? Porque a gente consegue pegar mais coisas nesse exame. Acho que para o pessoal entender, quando a gente chega numa certa idade, a gente faz densitometria óssea, não é, Ju? Sim, para ver osteoporose. Osteoporose, né? Mas essa densitometria, ela não é específica para osteoporose, ela até vê. Ela Sim. vê, mas ela vê mais além do que a osteoporose. Então, ela é uma densitometria de corpo total, que ela vai avaliar a massa muscular, porcentagem de gordura, distribuição dessa massa muscular, distribuição da gordura, e vai também trazer outros índices. Quais índices a gente consegue ver com essa densitometria, Ju? Boa, Mi. Quando a Michelle fala da densitometria, então é importante vocês entenderem que a mesma máquina que vai avaliar se é osteoporose vai avaliar também a parte muscular. Então, você pode pedir para o seu médico solicitar esse exame mais completo, até para eles entenderem a sua composição corporal. E aí, dos índices que a Mi falou, tem o índice de Baumgartner, que é um índice que avalia a quantidade de músculo que a pessoa tem. Acima de 7 para homem tá muito bom e acima de 5,5 para mulher também tá muito bom. Um outro índice que a densitometria nos traz é avaliar quanto de gordura androide, que é um acúmulo de gordura central, sobre a gordura ginecoide, que é aquela gordura mais periférica. E traduzindo, resumindo, pra gente isso vai nos mostrar se o paciente tem mais risco de ter uma doença cardiovascular, né, um infarto ou um derrame, ou não. Então, só para resumir, a gente queria trazer aqui para vocês que quando nós falamos de dieta, não é só perda de peso, é composição corporal. E nem sempre a dieta é o melhor padrão para você. Porque eu falo que, qual que é a melhor dieta de todas? Às vezes as pessoas perguntam. E a única que mostrou grandes benefícios a longo prazo foi a dieta mediterrânea, né? Sim, Ju. E, pasmem, a dieta mediterrânea, ela é baseada em alimentos naturais, né? Não tem alimentos processados, não tem biscoito, bolacha, hambúrguer... Não tem chocotone de Nutella. Não tem. Mas assim, ela é uma dieta baseada em vegetais, em frutas, em muitos frutos do mar, em azeites com gorduras boas e oleaginosas, né? As castanhas, Sim. enfim. E esse balanceamento dessa dieta mediterrânea foi a única, comprovadamente, que mostrou benefício a longo prazo, né, para desfecho cardiovascular. O que é isso? É para reduzir infarto, para reduzir AVC, para melhorar a longevidade. E com essa dieta mais balanceada, mais natural possível, a gente consegue atingir uma melhor composição corporal, que é o nosso foco com o envelhecimento. A gente não quer emagrecer, perder peso a qualquer custo, né, Ju? Por quê? Porque a gente precisa de massa muscular. Não adianta você ter 50 quilos e ter 35% de massa gorda, de gordura. Por quê? Porque você não vai ter massa muscular. E o que importa lá quando você tiver seus 70, 80, 90 anos? É você continuar fazendo suas atividades, né? Básicas do dia a dia. Levantar da cadeira, levantar do sofá, levantar do vaso sanitário. Sim. É isso que a gente quer. E para isso a gente precisa de músculo. E dessas dietas, a mediterrânea é a que mais se enquadra nessa melhora da composição e melhora dos desfechos. Certo, Ju? Certo. E até falando um pouquinho dessa parte de dieta, né? Já que nós trouxemos aqui ela como o nosso grande padrão, tem um grande estudo que foi publicado lá em 2008, um estudo famoso no New England, que é uma revista médica de grande relevância, que comparou 3 dietas clássicas. A low carb, que vocês já devem saber, que é consumindo baixo índice de carboidratos. A low fat, com baixa gordura. E a dieta mediterrânea. E o que eles viram é que a perda de peso foi muito semelhante, mas até um pouco maior na mediterrânea. E uma coisa que chamou a atenção foi o controle glicêmico, o controle da glicemia. Para pacientes que tinham diabetes e que não tinham, com a dieta mediterrânea foi melhor. Por que você acha, Ju, que talvez tenha acontecido esse melhor controle glicêmico com essa dieta mediterrânea? Eu acho que muito pelo consumo de fibras, porque é uma dieta que você consome muitas fibras. E aqui nós vamos aprender também que as fibras são nossos aliados aí na dieta. Então, quando a gente avalia carboidrato, é muito importante a gente avaliar quanto de fibra tem naquele alimento. Tem uma regra interessante, que até a Ju fala pra gente, que é a quantidade de fibra para a quantidade de carboidrato que a gente vê no alimento. Como é que é essa regra, Ju? É uma regra de 10 para 1. Então, pelo menos 10 para 1.
né? Se eu tenho 10 gramas de carboidrato, eu tenho que ter pelo menos 1 grama de fibra. Então, quando vocês vão pegar a tabela nutricional, pode fazer isso em casa. Agora, você que tá aí nos escutando, sem fazer nada, pegue um alimento e olhe lá quanto de carboidrato ele tem. 22 gramas de carboidrato. Quanto que tem de fibra? 0. Poxa, já é um alimento que não é tão legal assim. Agora, se ele tiver 5, 10 gramas de fibra, é super interessante. Eu gosto de falar da farinha de coco, né? A farinha de coco, para cada 20 gramas de carboidrato, é quase 25 de fibra. Então, tem bem... É um absurdo, tem muito mais fibra. Muito mais fibra. E é legal entender isso porque as fibras melhoram o controle glicêmico. Então, quando a gente tem mais carboidrato, se a gente tiver uma proporção de fibras maiores, é como se a gente estivesse descontando os carboidratos, né? Então, se eu tenho 20 gramas de carboidrato no alimento e eu tenho 10 gramas de fibra, é como se eu estivesse ingerindo 10 gramas de carboidrato. Então, tem essa relação aí entre o consumo de fibras. Então, talvez a dieta mediterrânea, ela seja superior às outras dietas, cientificamente, né? Com evidência comprovada, porque pode ser que ela tenha um pouco mais de fibra, pode ser que ela traga um pouco mais de gorduras boas, de ácidos, ômega 3. De ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9. Isso. E aí ela traz esses benefícios a longo prazo, porque a gente quer a longo prazo, né, Ju? Exatamente. Não adianta a gente pensar só aqui no agora. Mas, bom, acho que demos uma compilada aí nesse início, falamos um pouquinho de fibra, que é algo muito importante para vocês. Lá no final a gente retoma. E aí, nós fizemos uma grande revisão, né, Mi? De 8 dicas práticas para você que tá aí hoje nos assistindo, querendo saber se não vale dieta, o que é que eu tenho que fazer. Então, Mi, quer começar com as nossas dicas que nós compilamos? Vamos lá. Então, se não é para fazer dieta, o que é para fazer? É para melhorar seus hábitos. Então, vamos começar melhorando seu sono. A primeira dica é o sono. Se a gente não dorme adequadamente à noite, a gente tem uma piora do nosso metabolismo, um aumento da nossa resistência insulínica. Meu Deus, o que é isso, Juliana? Resistência insulínica é quando a gente come carboidratos, quando a gente come açúcares, o nosso pâncreas, que é um órgão responsável aí por controlar essa parte da glicemia, libera insulina para colocar a glicose dentro das células, para que a gente tenha energia. Quando a gente come muita glicose, né? Então, muitos alimentos com açúcar, farinhas, etc., a gente tem uma carga muito alta de glicemia na nossa corrente sanguínea e o nosso pâncreas tem que trabalhar para jogar insulina. Produzir mais insulina. E aí tem uma hora que ele cansa. Ele cansa de trabalhar, ele entra em burnout, vamos dizer assim, né, Ju? Então, ele cria uma resistência. A insulina que está sendo produzida não está sendo suficiente. E o sono errado, o sono insuficiente, ele piora essa resistência insulínica. Além disso, tem uma regra interessante do sono, não é, Ju? Que é a regra das 3. Então, o ideal é nós pararmos de comer 3 horas antes da hora que eu vou deitar. Então, se eu deito 11 horas da noite, o ideal aí é que minha última refeição seja por volta de 8 horas, 9 horas no máximo. Porque à noite, pessoal, o que acontece? O nosso metabolismo ele vai ficando mais lento. Não é hora para comer. A hora para comer é durante o dia, logo que você acorda, que o metabolismo está mais acelerado. E à noite é esse horário de descanso. Então, se eu como muito à noite, o meu corpo ele não vai conseguir digerir aquilo e ele vai passar a noite toda tentando digerir comida, quando, na verdade, ele tinha que estar limpando as toxinas. E isso é legal, Mi, de falar, porque alguns estudos mostram que na doença de Alzheimer, né, que é o acúmulo, a gente tem no cérebro o acúmulo de toxinas. E o melhor momento para limpar essas toxinas seria à noite. Então, se eu tô comendo demais 10, 11 horas da noite e indo dormir logo depois, o foco do meu corpo vai ser destruir a comida ao invés de destruir a toxina. Então, para quem aí tem medo de demência, tem medo de Alzheimer, talvez se você começar a comer um pouquinho mais cedo e dormir melhor, já é um grande fator protetor. Inclusive, né, só o fato de você não dormir direito também já é fator de risco para demência. Exatamente. E outra coisa pontual, assim, rapidamente do sono, que eu queria comentar de trabalhadores noturnos, dá muita fome, não dá? Aumenta o apetite. Sim. Porque aumenta o cortisol, e então você tem aquele desbalanço, você tem muita fome, aumenta seu apetite, acaba comendo mais e piora
E piora tudo. Então, eu acho que essa questão do sono é muito importante. Eles, inclusive, fizeram um estudo comparando um grupo de pessoas que comia a mesma comida até 7 horas da noite e outro grupo que estendia até 10. A mesma quantidade de comida, pessoal. E eles viram aí, em 3, 4 meses que eles acompanharam, que essas pessoas que comiam até mais tarde ganharam mais peso. Olha que interessante. Talvez, então, só fazer esse ajuste no seu dia a dia, você vai melhorar aí a sua parte de composição corporal. Boa, Ju. E qual outra dica? A segunda dica? Essa eu gosto muito. Consuma mais proteína. A gente tende a comer menos proteína porque a proteína é mais difícil, tanto de digerir quanto de achar. Porque você tá andando na rua, é mais fácil, sei lá, come um salgado, come um pão de queijo. Tudo bem, pão de queijo tem um pouquinho de proteína, mas tem muito mais carboidrato. Então, é mais difícil o acesso, mas a proteína está relacionada com mais saciedade. Então, quando você come, você tem uma saciedade maior, porque o nosso corpo, a gente demanda mais dele ao consumir proteína. Então, é como se eu tivesse um gasto para digerir a proteína muito maior quando comparado ao carboidrato, né, Mi? Exatamente. E uma coisa que eu adoro da proteína, assim, eu falo para todo mundo: bate a sua meta proteica do dia. Se a gente falou lá da composição corporal, é importante para nosso envelhecimento, para nossa longevidade saudável, para a gente ter isso, a gente tem que comer proteína. Sim. E quanto? Varia de pessoas para pessoas, mas no geral é em torno de 1,5 gramas por quilo. Por dia, O que é isso? Você vai lá olhar no rótulo dos alimentos ou vai procurar nos aplicativos. Sim. Quanto que tem, né, mais ou menos no alimento que você está comendo. Por exemplo, se eu tenho 50 quilos, eu tenho que comer 75 gramas de proteína por dia. Sim. Então, eu vou, no café da manhã, incluir ovos, incluir laticínios, queijos, né, que tem proteína. Vou sempre comer uma proteína no almoço. No lanche da tarde, um iogurte. Na janta também, uma fonte proteica. Para bater a meta proteica. Exato. Bata a sua meta proteica, não é, Ju? Isso te ajuda bastante a melhorar tanto a saciedade quanto a perda de peso aí para quem tá querendo. E para esse ponto, eu acho essencial aqui a gente ter alguém para nos ajudar. Então, ter um bom nutricionista ou um bom nutrólogo ao nosso lado para nos ajudar a fazer como eu vou comer essa proteína. Porque hoje em dia os estudos têm caído por terra. Que antes falava assim, só pode comer 30 gramas de proteína por refeição. Hoje em dia não tem mais isso. Se você comer ao longo do dia ou comer em uma refeição só, você vai ter o mesmo benefício. Tá? Exatamente. Sempre tem alguém que te oriente, né? Porque é individual, cada um tem uma meta proteica. Então, mas se você pensar que você tem que bater a sua meta proteica do dia, automaticamente você vai comer menos dos outros alimentos. Entende? Exato. Porque você vai ficar mais satisfeito também. Então, vai ajudar já na sua perda ponderal, aí na sua perda de peso, na sua meta calórica. Muito bom, pessoal. Acho que de proteína foi também. E aí, Mi, qual que é a próxima dica que nós trouxemos hoje? Bom, já deu pra entender que não é pra seguir dietas rigorosas. Isso. Não é pra você fazer a dieta da lua cheia. Não é pra você fazer a dieta... A dieta da moda no momento, que todo mundo tá fazendo. Né? Enfim, trouxe esse exemplo que essas coisas... Elas tem aparecem por cada aí. nome, né? É. Mas não faça. Faça um acompanhamento. Entenda que o que você precisa mudar é seu hábito alimentar. Perfeito? Perfeito, Mi. E eu acho que é muito mais difícil você se manter numa dieta muito excludente, né? Eu tinha contado o caso pra você, de eu tentando fazer a dieta cetogênica durante a residência de clínica. E a dieta cetogênica, pra quem não sabe, é uma dieta com baixíssima quantidade de carboidrato. Então, você come menos de 50 gramas de carboidrato por dia. O que é isso? 2 bananas. É muito Então, é pouco. como se você pudesse comer 2 bananas de carboidrato ao longo do dia e o restante do dia é só proteína e gordura. E a grande questão da dieta cetogênica, ela tem evidência para muitas doenças, né? Não vamos entrar aqui sobre isso, porque daria um podcast só sobre essa dieta, mas é uma dieta muito difícil de fazer, muito difícil de seguir, porque você fica estressado no início, a baixa de carboidrato, para algumas pessoas não é tão interessante. E então, eu fiquei 1 semana, mas eu entrei em surto. Literalmente. Durante a residência, né, que a gente trabalha bastante, as pessoas não queriam ficar perto de mim. Imagina. Então, é muito difícil você se manter num padrão de uma dieta muito restritiva, né? Eu acho que esse terceiro ponto é muito relevante. Boa, Ju. E o quarto ponto, qual é? Bom, o quarto ponto é
cuidado com o seu final de semana e maneire no álcool. Pessoal, se a gente pensar que o final de semana são 3 dias, sexta, sábado e domingo, é quase metade da sua semana. Nossa, eu faço tudo certinho durante a semana, mas chega sexta-feira à noite, eu já pedi um lanche. No sábado de manhã eu fui tomar café na padaria e comi tudo que tinha na padaria. Almocei feijoada, à noite eu ainda peço pizza. Então, não dá. Sabe, a gente não tá dizendo aqui que você precisa ser extremamente regrado no final de semana, mas precisa ter um pouquinho de foco e fazer 1 ou 2 refeições lixo, vamos dizer assim, porque querendo ou não, é aí 40% do seu tempo. Exato. Eu não gosto muito desse termo refeição lixo, assim, porque nenhum alimento é lixo, né? A gente só precisa ter um equilíbrio. Então, não faça extremos, nem pro mais, nem pro menos. Tenha um equilíbrio no seu final de semana. Quando você for sair da dieta, não coloca o pé na jaca de uma vez, todo final de semana. Exato. De vez em quando vale, né? Confraternização. Sim, tem um tudo momento bem. especial Agora, que você assim, quer. Porque... o final de semana, se você contar de sexta, sábado, domingo, é 40% da semana. Então não dá pra estragar de uma vez só. E eu dou um exemplo. Todo mundo fala, mas você sempre foi saudável? Sim, mas você toma sorvete? Sim, eu tomo sorvete. Eu adoro sorvete. Só que eu vou na sorveteria no sábado, ao invés de comer 2 bolas com cobertura, casquinha e etc., eu peço 1 bola. E acaba que 1 bola se satisfaz, né? E vai melhorar tanto no peso da balança quanto no peso do seu bolso, porque é mais barato também. Fica aí, ó, dicas financeiras. Dicas financeiras Juliana também. Barroso. Então você não precisa deixar de comer o sorvete, é só você conseguir maneirar, né, Mi? Exato. E tem um outro ponto também que você deve maneirar. Então, a 5ª dica a gente tá, né? Mas antes eu queria que você maneirasse no álcool. Ah, é verdade. Por quê? Mi, conta aí pra gente. Então, porque o álcool, quando a gente ingere o álcool, todo mundo sabe que... Todo mundo... Não, mas eu vou explicar. Ele é metabolizado e ele vira açúcar no seu sangue. Então, ele é acumulado, né? Ele entra no metabolismo lá no ciclo de Krebs, todas aquelas coisas que a gente aprende, né? Então, para trocar por miúdos, ele é transformado em açúcar e depois ele é estocado no seu corpo. Então, a gente, numa taça de vinho, acaba consumindo cerca de 200 calorias numa taça só. E é isso a gente não percebe. Sim. E ao longo do tempo vai prejudicando. Sim. E foi interessante que quando a gente estava se preparando para esse episódio, né, nós começamos a fazer revisão do que seria mais calórico, menos calórico. Descobrimos que a cachaça é super calórica, né, mas você acaba tomando uma quantidade menor. E a cerveja, por exemplo, é menos calórica, mas ninguém toma um copo só de cerveja. Exato. Acaba indo 4, 5, 6. E isso são vários pães no seu final de semana. O que está relacionado à quantidade de calorias do álcool é a porcentagem alcoólica. Então, quanto maior a porcentagem alcoólica daquela bebida, mais calórica ela vai ser. É claro, você não vai tomar 1 litro de cachaça, porque não dá. É muito forte. Mas você pode tomar perfeitamente 1 litro de cerveja. Então, acaba que é elas por elas, assim, né? Sim. Porque a porcentagem de álcool é transformada em caloria no seu corpo. Exato. E eu acho que isso é um ponto muito relevante. Então, além do final de semana, controle o álcool. Os estudos têm mostrado também que ele não é benéfico para o organismo. Tinha aquela questão, né, que 1 taça de vinho ao dia podia e tudo, mas tem caído um pouco por terra e o que a gente tem visto é que o álcool faz muito mal à saúde. Exato. Não existe mais, né, aquela quantidade segura. Não é que 1 taça de vinho hoje vai fazer bom pro seu coração. Não. Quanto menos álcool, melhor. Então, se é 0 álcool, melhor, tá? E qual é o nosso 5º ponto? Nossa 5ª dica, Ju? 5º ponto, muito importante. Leia rótulos, pessoal. Vocês precisam aprender a ler rótulos. Então, eu falo que eu demoro muito mais no supermercado, porque caso eu vá comprar alguma coisa processada, eu leio. Né? Esses dias eu fui comprar um lemon pepper. Foi ontem. Rodrigo, meu marido, me pediu para comprar o lemon pepper. E eu fui ler a composição do lemon pepper. O 2º item era açúcar. O 3º era óleo de girassol. E tinha 12 ingredientes. E eu só queria limão com pimenta, né? E no fim eu achei um que só tinha limão e pimenta, mais um outro ingrediente. Então, gente, isso é muito importante, vocês terem esse conhecimento. E mais do que aprender a ler o rótulo, né? Ler os ingredientes, é entender o quê, Mi? É entender a composição do alimento. Sim. Então, se a gente entende os macros e os micronutrientes, a gente tem uma flexibilidade na nossa dieta.
Se a gente entende o que é macro, o que é carboidrato, proteína e gordura, e a gente sabe a proporção que tem em cada alimento, a gente consegue fazer melhores escolhas. Exato. Os micronutrientes são mais as vitaminas e os minerais. Então, os macros são os mais importantes e os mais fáceis de aprender ao longo do tempo. Então, você vai ter que treinar isso no seu dia a dia. O que tem mais carboidrato, o que tem mais proteína, o que tem mais gordura. E aí, com base nisso, você já sabe que tem que bater a sua meta proteica. Então, você vai escolher alimentos que têm uma proporção maior de proteína, certo? E aí, você vai saber, eu tenho que maneirar o carboidrato. Não excluir da sua vida, você tem que dar uma maneirada. E saber dessa questão da fibra, né? Exatamente. Então, você tem que olhar lá, esse alimento tem mais carboidrato do que proteína. Então, eu já vou ter um pensamento aí na minha cabeça. E assim, você vai fazendo as suas escolhas. Não é questão de um alimento pode, outro alimento não pode. Você tem que entender o que tem, né, em cada alimento, não é, Ju? Sim. E eu falo muito isso de entender a composição corporal, é que tem pessoas que são muito carbofóbicas. Nossa, eu não posso comer carboidrato de jeito nenhum. Mas depende de qual carboidrato, né, Mi? Exato. A gente tava falando de um hambúrguer vegetal que trouxemos aí pro nosso estudo também. E um hambúrguer vegetal de uma marca que eu gosto, de falafel, ele tinha 25 gramas de carboidrato, que, é um pouquinho muito, mas ele tinha 12 de fibra. Então, é super legal. Então, aprenderam a proteína, como olhar o carboidrato com fibra, maneirar no seu final de semana e no álcool. E qual que é a sexta dica? A sexta dica, Ju, é a nossa chamada. E a fome? Como é que a gente vai controlar a fome? Será que é uma fome física ou uma fome emocional? Bom, vocês sabem a diferença de fome física e emocional? A fome física é aquela que a gente tem sinais no nosso corpo. O nosso estômago ronca, a gente fica com um pouquinho de dor de cabeça, a gente tem... Pode até um mal-estar, né? Mal-estar. Nossa, tô com hipoglicemia. Hipoglicemia, né? Então, essa fome física, ela dá sinais. Você sabe que você tá com fome. Sim. E você comeria qualquer coisa nessa hora, se você tá com fome física. A fome emocional, eu costumo dizer que é aquela fome que a gente abre a geladeira tá cheia. Você pensa assim, nossa, não tem nada pra comer. Você queria alguma coisa. E eu acho que muito dessa fome emocional nós somos uma sociedade muito vinculadas ao alimento, né? Se a gente pensar que nós, quando nascemos, o nosso primeiro contato com o mundo externo é tomar o leite da nossa mãe, né? Nos melhores cenários. Então, o nosso primeiro contato com o alimento é desde o nosso nascimento. Então, a gente tem esse vínculo emocional, né? A Michelle trouxe aqui pra gente... Opa, desculpa, pessoal. Que queria comer um pudim porque o dia dela foi muito ruim e ela merecia. Poxa, a gente tem esse costume de... Nossa, meu dia tá muito ruim, eu mereço, então eu vou comer isso. Claro, às vezes você quer e aquilo te dá um bem-estar. Não é que é errado você fazer isso, né? Mas você entender que talvez não seja uma fome física, talvez seja um acalento ali que você precise na época... Mas não fazer disso uma rotina, né? Não deixar a fome emocional fazer parte do seu dia a dia todos os dias. E tem um livro interessante que a gente vai deixar de dica, que é o Comer Intuitivo. Ele traz um pouco essa questão da alimentação intuitiva e também fala um pouquinho da fome emocional, da fome física. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem esse livro Comer Intuitivo, né, Ju? Sim, ele é bem legal e ele tenta nos autoconhecer, para saber diferenciar essas duas fomes e ser um aliado aí na nossa vida. E aí, só para fechar esse tópico, eu gosto de uma dica muito legal de um professor que ele fala assim, bom, você tá ali terminando o almoço, mas você tá sem saber se você tá com fome, se você repete ou não. Pensa num alimento que você comeria só se tivesse com fome, né, mas que você não gosta tanto. Eu falei que no meu caso era carne de porco. Não gosto muito, mas se tiver eu como. E aí, poxa, tô terminando meu almoço. Você tá com vontade de comer carne de porco? Não. Então, talvez você não esteja com fome. Pare por ali, né, Exato. Exatamente. E mais uma dica, Ju. Não tentar cortar caminho. Sim, essa é muito boa, porque às vezes o paciente chega pra gente, doutor, eu vi lá o médico do Instagram falando que tomar shot de limão em jejum emagrece, colocar gengibre, colocar própolis, castanha da Índia. Mas assim, o que você tem a dizer sobre isso, Mi? Bom, se você tá com seus 40 anos, você ficou 40 anos num hábito de vida, você acumulou o que você tem no seu corpo durante 40 anos, como é que você vai querer
perder em 2 meses. E aí, com água com limão. Então, assim, é legal, tem uma estratégia interessante, tomar em limão em jejum, não vamos entrar nesses pormenores. Mas não é isso que vai te fazer perder peso. Então, não tente cortar caminho. O caminho é árduo, é um caminho longo, mas ele vai te trazer benefícios a longo prazo. Eu costumo dizer que o caminho é você entender a importância de uma alimentação saudável, entender o benefício que ela vai trazer na tua saúde, na tua rotina, no dia a dia. Sim. Porque se a gente entende, se a gente tem um propósito com aquilo, fica muito mais fácil. E parar com isso, gente. Não existe alimento milagre, tá? Não existe alimento milagre. Bom, e vamos lá para nossa última dica, Mi. Então, ter uma estratégia. Exato. Um planejamento. Fala aí, Ju, um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente precisa determinar, primeiro, qual é o meu objetivo. Então, vou dar um objetivo bem simples aqui de vocês entenderem. Eu preciso perder 2 quilos até um casamento que eu tenho em setembro. Ok, é meu objetivo, quero perder 2 quilos. O que eu vou fazer para isso? Qual vai ser meu planejamento? Vou cortar doce. Eu tenho comido muito doce, eu vou cortar doce. Então, com isso, talvez você já consiga perder algum peso, né? Dando um exemplo de uma estratégia simples aqui, viu, gente? Não é nada um planejamento que você vai fazer com o nutricionista, é nada disso. Mas você cortando doce, talvez você consiga chegar lá. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai utilizar algumas táticas. Então, você fez o seu planejamento, né? Você se organizou, então, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, seja ele em perda de peso, mudança de composição corporal, ou mudança de exames laboratoriais, melhora do colesterol, melhora da diabetes, enfim. Eu tenho o meu objetivo, o que eu vou fazer nesse caminho, então, no meu caso, seria cortar o doce. E aí eu preciso de táticas. Eu acho que as táticas são muito importantes porque o caminho ele é difícil. Exato. Vão ter intercorrências no meio do caminho. Então eu preciso de usar algumas estratégias para me ajudar, né? E eu falo que a minha tática é não comprar doce. Exato. E eu vou complementar. Eu acho que a tática tem que ter um profissional habilitado para te ajudar também, né, Ju? Sim. Eu acho que a gente precisa de um nutricionista que siga com a gente, porque ele vai dar as táticas, as dicas, as opções, né, de substituições para que a gente possa fazer, né? Sim. Então, nós finalizamos aí com nossas 8 dicas práticas. A gente espera que você tenha aproveitado bastante essas dicas. E aí, eu vou passar a bola para a Michelle. Mi, o que você vai levar na sua mochila hoje? Bom, Ju, eu vou colocar na minha mochila aquilo que eu vou conseguir levar pro dia a dia, que vai ser leve, que vai ser prático, que eu vou conseguir colocar em prática. Ótimo. Qual é a primeira? Proteína. Eu vou bater nessa tecla, porque a gente precisa bater nossa meta proteica para construir nossa massa muscular, para ter um envelhecimento saudável, para ser mais ativo, independente na nossa longevidade. Beleza? A segunda, eu tenho que entender a composição dos alimentos. Então, eu vou ter que saber o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. E assim eu vou ter uma flexibilidade na minha dieta. Perfeito? A terceira, eu vou consumir... Esse eu amo. Eu vou consumir alimentos naturais, como a Ju falou. O básico bem feito. O básico bem feito, nada muito ultraprocessado, nada com muito ingrediente, daquele que a gente lê o rótulo e parece que tá lendo o rótulo de um produto químico, né? Não quero isso pra minha vida. E a quarta e última, que foi a nossa primeira dica, é o sono. É o sono. A gente precisa melhorar o sono. Eu acho que esse é um ponto super relevante que nós trouxemos aqui. E você, ouvinte, que está entrando na comunidade Mais Saúde, por favor, hoje, ou já nos conhece há mais tempo, compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, deixe seu comentário aqui ou nas nossas redes sociais e nós nos vemos na próxima. Mas a gente queria deixar um desafio para vocês. Qual foi a dieta mais louca que você já fez? Conta pra gente.